Olá pessoal, tudo bem com vocês? Elia Jabbour aqui. Vamos mais para mais um episódio de Menor de Pequim. Bora lá? Eu esperei um pouco para falar sobre isso, porque é uma análise que não pode ser feita no calor do momento que vale a agitação, né? E agora já cabe uma análise com um pouco mais de profundidade sobre esse fenômeno que é fenômeno mesmo, né? Que é a relação do Banco Master, do Vorcaro, com o Flávio Bolsonaro, que é uma relação aqui, sem sacanagem, de irmão mesmo, porque a intimidade deles é muito grande, não é? E o bolsonarismo, né? O que mais me importa nesse momento é tentar desvendar a base material do bolsonarismo até chegarmos nessa relação do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro e do Banco Master com o próprio bolsonarismo. É que eu tenho que votar no golpe de 2016. No golpe de 2016, no fundamental, ele é o quê? Ele é uma mudança à força no bloco de poder que comanda o país. Ou seja, o bloco de poder que comanda o país até 2016, parte dele é retirado do poder e no lugar entra um outro pedaço, outras frações de classe do capitalismo brasileiro. Notadamente, um pedaço do capital financeiro representado por pequenos bancos de investimento, BTG Pactual, depois o que viria a ser o Banco Master, e também esse capital mercantil de importação e exportação, que interessantemente foi derrubado na Revolução de 30 por Getúlio Vargas, ele volta ao poder, e a maior expressão disso é o Luciano Hang, né? Ou seja, o Luciano Hang é o típico empresário de importação e exportação, a chamada burguesia compradora, que não produz nenhuma agulha, mas ele ganha muito dinheiro, a partir, inclusive, da precarização do trabalho. Daí a necessidade de uma reforma trabalhista que vá ao encontro desse tipo de interesse ligado a essa fração do capital. Mais do que isso, a reforma da Previdência vai ao encontro também dos interesses de amplos setores do mercado financeiro, que estavam interessados em abocanhar um mercado aí de R$1 trilhão, mais ou menos, que é o mercado da Previdência Pública, né? Então, acho que é nesse contexto de procurar compreender qual que é a base material do fascismo no Brasil que nós temos que entender o que está acontecendo. E aqui nós temos que entender também esses interesses que levaram a apiar do centro do governo Dilma Rousseff, o PT e seus aliados, e colocar Michel Temer e seus aliados e abrir a porta para o fascismo no Brasil. E aqui também tem um elemento externo que deve ser observado quando fala desse fenômeno. Nós sabemos que essa grana toda do tal filme, Dark Horse, né, que o Azarão em português, ele saiu do Brasil e foi direto para os Estados Unidos. E é evidente que é nos Estados Unidos que é arquitetado todo esse plano que envolve, primeiro, a destruição dessa base material da construção civil, da indústria mecânica pesada, da indústria pesada, que foi destruído pela Operação Lava Jato, ou seja, é do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que é concebido esse tipo de operação como a Operação Lava Jato. E essa operação foi altamente funcional para deslocar o PT e seus aliados do governo em 2016, quanto abrir as portas para o bolsonarismo no Brasil. Então, esse é outro ponto que eu acho que é interessante nós termos em mente, que é o papel externo, o papel dos Estados Unidos, tanto no golpe de 2016, quanto enquanto o país cede, para onde vão quase todos os envolvidos no golpe, na tentativa de golpe de janeiro de 2023. É para Miami que vão todos eles. E o Eduardo Bolsonaro, ele abre mão do mandato dele para ir para onde? Estados Unidos, operar contra os interesses brasileiros, até chegar ao ponto, por exemplo, de falar que se o Lula quiser falar com o Trump, teria que passar por ele antes. Então, os Estados Unidos, ele é central na análise no escândalo que envolve o Banco Master. Aliás, tudo na vida tem um elemento interno e um elemento externo. Existe uma totalidade entre o interno e o externo, e o Banco Master, o escândalo do Banco Master, a relação deles com o bolsonarismo é parte desse todo complexo que envolve o interno e o externo, e os Estados Unidos, e essa aliança de extrema-direita mundial, que é configurada desde a segunda metade da década passada, e que hoje tem Honduras a sua sede, segundo Honduras Gate, tem o presidente da Bolívia que está para ser derrubado por um movimento popular que é parte dessa internacional de extrema-direita, Milei, que é um ativista de extrema-direita mundial, inclusive operando dentro de terceiro país, amando os Estados Unidos, Israel, evidentemente, eu não falo nem mais de Israel, tá, pessoal? Eu vou falar aqui, abrir parênteses, é uma entidade sionista, ou seja, quem está ocupando hoje a Palestina histórica é uma entidade sionista, eu não chamo mais aquilo de Israel, fecha parênteses. Brasil com Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Paraguai com o governo de extrema-direita e por aí vai, ou seja, existe uma organização internacional
que sistematiza os interesses dessa gente no mundo inteiro. Pois bem, então o elemento externo é central para analisar isso daí. Outro ponto que é interessante é que na reforma da Previdência levada a cabo por Jair Bolsonaro, quem opera isso é Paulo Guedes. Né? E Paulo Guedes, dizem as más línguas, não posso provar o que vou falar aqui, mas dizem que ele particularmente levou R$1 bilhão nessa história que envolve a reforma da Previdência. Os grandes beneficiários dessa reforma de Previdência são geralmente fundos administrados por esse tipo de banco, como o Banco Master. Não é Bradesco, não é Itaú, ou seja, existem frações de capitais dentro do sistema financeiro. Né? E quem chega ao poder com o golpe de 2016 é justamente esse tipo de fração do capital financeiro representado pelo BTG Pactual e agora por esse esquemão aí que envolve o Banco Master. Também não é à toa, por exemplo, o Rio de Janeiro, 1 bilhão de servidores do Fundo de Servidores Públicos do Rio de Janeiro foi parar em fundos administrados pelo Banco Master. O BRB em Brasília, a mesma coisa, ou seja, ele é parte de um esquema que envolve a compra de ativos públicos, né, como forma de legalizar, entre aspas, ou dar legitimidade a uma instituição financeira que é claramente um grande esquema de pirâmide, como todo o sistema financeiro é um grande esquema de pirâmide, mas nem todos deram tanto na cara, e nem todos foram tão longe quanto o Banco Master. Então acho que são pontos que nós temos que ligar para analisar esse fenômeno. Eu costumo dizer o seguinte, que existe um caixa do fascismo. Essa operação que leva à subversão de corações e mentes de quase metade dos brasileiros, isso custa dinheiro. Tá? Isso custa dinheiro de fora, ou seja, essas operações, essas operações PSYOPs, essas guerras de quinta e sexta geração, chamadas guerras híbridas, a utilização de big techs a partir dos Estados Unidos para subverter nossa capacidade de pensar por nós mesmos, e mais do que isso, para fazer com que o povo fique prostrado diante de uma situação, ou do que eles chamam de um sistema, é parte disso. Mas isso tem uma base material. Né? Existe dinheiro envolvido nisso daí. E essa operação do Banco Master, ele revela, sob o meu ponto de vista, um grande esquema financeiro orientado ao financiamento do fascismo no Brasil. E desse movimento aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. O dinheiro vai para os Estados Unidos. Tá? E esse dinheiro, em princípio, ele é utilizado para a compra de uma mansão de 3,5 milhões de dólares por Eduardo Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não vou entrar no mérito do filme, até porque eu acho que todo mundo tem direito de ter um filme, sabe? Até um filme sobre a sua vida, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é um filme de 130 e poucos milhões de reais. Ou seja, o que supera em muito até filmes brasileiros que foram indicados ao Oscar, como Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, que inclusive ganhou o Oscar. Né, algo completamente irreal, ou seja, essa questão que envolve os valores envolvidos. Né? Eu acredito que a ligação do Flávio Bolsonaro para o cara, ou seja, aquele cobrando 60 milhões, e você vê que interessante, né, como que esse pessoal lida com o pessoal da grana, né, sabe? O Vocara não é menos bandido do que qualquer líder do Comando Vermelho. Né? Ele é chefe de uma grande organização criminosa. Né? Então ele não é menos bandido que qualquer um desses caras. E o Flávio Bolsonaro falando em termos não como irmão, como subordinado do cara. Ele fala como subordinado dele. Olha, cara, não quero ficar enchendo teu saco aqui, mas, sabe, estamos precisando desse dinheiro, das parcelas, sabe? E falando em códigos. Porque até agora não está provado que essa grana toda foi para o filme. Não está provado até agora. E falando em códigos, tá? E ninguém pede, pessoal, por telefone 60 milhões para alguém. Se eu precisar de um dinheiro emprestado, sabe? Vou falar diretamente com a pessoa. A depender do valor, vou falar diretamente com a pessoa. Porque é assim que se trata as coisas. Não se trata por telefone coisas que são de ultrapessoais, sabe? Ainda mais um valor como esse. Que a depender de quem está te grampeando o COAF, você pode estar se comprometendo. Né? Ou seja, não se fala. Né? Então o Flávio Bolsonaro não teve a menor parcimônia em pedir ir lá cobrar os 60 milhões. Né? E você não pede 60 milhões para uma pessoa que você tem uma relação de negócios. Naqueles termos que está no telefone, tá? Quando você tem uma relação de negócios com alguém, você vai falar em termos técnicos, você vai fazer a cobrança em termos adequados. Né?
Aquela ligação dele com o Vocaro foi a ligação entre duas pessoas que têm uma relação de muita proximidade. E aqui não vem um julgamento moral sobre essa relação. Eu acho que as pessoas elas têm o direito de terem relação com quem elas quiserem, tá? Com quem elas quiserem. Eu tenho amigos de direita, de esquerda, de centro, sabe? De cima para baixo, pro lado. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem um ciclo de pessoas das quais eu troco ideias de vários aspectos políticos. Mas o que você está vendo ali entre os dois é uma relação de intimidade. De intimidade. Tá? Não é uma relação de duas pessoas que estão operando um negócio, um grande negócio. Aliás, um grande negócio, pessoal, operado por uma empresa que foi criada em cima da hora e que nunca fez nenhum filme na história. Essa é uma outra parada que é interessante. Como que você vai financiar um filme de 130 milhões de reais? Um filme que supera todo e qualquer financiamento feito para filmes que foi dedicado ao Oscar. Você contrata uma empresa que não existia até uma hora atrás. E isso é uma coisa muito mal explicada. E o operador dessa empresa, ou seja, o executivo da empresa, chama-se Eduardo Bolsonaro. E aqui não estou acusando ninguém, não. Eu só quero ligar os pontos gerais e específicos para explicar não somente o caso do Vocaro, mas explicar a base material do fascismo no Brasil. Ou seja, aquele capital financeiro que não é o Itaú, que não é o Bradesco, tão somente, que chega ao centro do poder do Brasil com o golpe de 2016 e que passa a ser, tendo o Vocaro como grande expoente, parte fundamental da base material que sustenta o fascismo no Brasil. São perguntas, pessoal. São perguntas. E tem mais do que isso, galera. Muito mais do que isso. Descobriu-se um esquema de emendas parlamentares orientadas para financiar a produtora deste filme. E aqui estou falando da casa de milhões de reais. Também nada contra, pessoal. Tá? Nada contra. Mas é no mínimo estranho. O que dá a entender tudo isso? Primeiro, a família Bolsonaro tem um pai e os 4 filhos, né? O pai é essa figura que vocês veem aí, é um personagem horroroso da história do Brasil, uma página triste da nossa história. Tem 2 filhos, que são claramente pessoas com problemas mentais, psicológicos. Eles operam enquanto fanáticos, né, sabe? São o Eduardo um pouco menos, o Carluxo um pouco mais, são fanáticos mesmo, né? O Carluxo é muito ideológico, inclusive. O Eduardo Bolsonaro é o cara mais inteligente, porque esse cara ele tem as suas conexões internacionais, que não são poucas. E é evidente também aqui que o Trump não é burro o suficiente para ter Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo como mediadores da relação deles com o país do tamanho do Brasil. Então eles superestimaram o tamanho deles, a ponto de achar que eles seriam representantes de um governo brasileiro no exílio, o que na verdade o Trump é um negociante, é um comerciante, sabe muito bem a relevância do Bolsonaro. Olha lá, ele sabe o papel do Bolsonaro para ele no Brasil, da família Bolsonaro, ele sabe disso. Mas sabe o que é Lula, e sabe o que é o Brasil, e sabe o que é o real governo brasileiro, e sabe o que é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Conhecendo o psicológico do Trump, como nós conhecemos minimamente, ele deve olhar para o Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo e falar, cara, eu tô mal servido de intermediário no Brasil, né? Eu tô mal servido de, sabe? Porque é assim que os gringos olham para pessoas como eles, como Flávio Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro e como Paulo Figueiredo. É assim que eles olham. Pô, olha só, sabe? E esse dinheiro foi para os Estados Unidos e está ficando cada vez mais claro, na medida que avançam as investigações, que trata-se de um dinheiro orientado a financiar tanto as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, de Paulo Figueiredo, quanto para financiar um gigantesco caixa 2 nas eleições de 2026. O pano de fundo dessa relação é exatamente essa. O Vocaro, por exemplo, não é um cara qualquer nesse esquema. Ele é o cara que frequenta, por exemplo, a mesma igreja do menino lá, qual é o nome dele? Nicolas Ferreira. Eles frequentam a mesma igreja, pessoal. Ele e o Nicolas Ferreira. A agenda dele, como eu já disse em outro momento, né? Você quer conhecer alguém, você vai ver a agenda telefônica dessa pessoa. Toda essa galera da extrema-direita está na agenda telefônica dele. Um dos operadores políticos do Eduardo Bolsonaro é o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira. E esse cara, ele era o cara que recebeu uma grande mesada, ou um mensalão, como o pessoal pode falar, do Marcos Vocaro. Acho que é Marcos Vocaro o nome dele, do Vocaro.
recebia dinheiro desse cara. Ou seja, ele era o operador do Vocaro dentro do governo, no executivo. E também no legislativo. Ele era o cara, o Ciro Nogueira, ele era o testa de ferro do Banco Master no legislativo brasileiro. E no executivo, quando ele trabalhou com o Jair Bolsonaro. O Banco Master tem as suas operações legalizadas durante a presidência de Roberto Campos Neto, do Banco Central. E com Galípolo tem as suas operações suspensas. Então, eles tentaram desde o início jogar no colo do PT a crise do Banco Master. Ou no colo do governo Lula. Muito mais do que isso, como eu gosto de dizer. O Flávio Bolsonaro negou o tempo inteiro as relações dele com o Vocaro. Negou. A ponto dele dar uma entrevista com vários jornalistas com ele e tal, o cara falou, ó, o Vocaro financiou o filme do teu pai, ele falou, não se tirou isso, militante. Uma coisa assim, ele falou, né? Desqualificando o cara, né? O cara do Intercept já tinha as informações, né? E deu risada e tal, e saiu andando. E depois ele justifica aquela resposta com o quê? Com a existência de cláusulas de confidencialidade que proibiam ele de dizer que o Vocaro estava financiando o filme. Pessoal, eu trabalhei no Banco dos BRICS durante o ano 7 meses. Tem uma coisa que eu entendo um pouco, é sobre cláusula de confidencialidade. Isso se aplica, pessoal, se aplica a funcionário de órgãos multilaterais, se aplicam a vários tipos de contratos. E no caso do Banco Master, por exemplo, que envolve o financiamento do filme, né, não é uma cláusula de confidencialidade que se demanda para não colocar o nome dele entre os patrocinadores do filme. O que é o direito dele, inclusive, ó, vamos financiar, mas não quero ter meu nome envolvido nisso. É um direito, mas é esquisito, mas deixa de ser um direito. Isso não precisa de uma cláusula de confidencialidade para isso. É só ele doar o dinheiro e falar, não quero meu nome nisso. Isso é suficiente para que não apareça patrocinador do filme. Mas ele é suficiente também para levantar suspeitos de quem financiaria o filme. Esse é outro ponto fundamental dessa nossa conversa. Tá? Particularmente eu acho, aliás, falando de Flávio Bolsonaro, né? Eu falei do Eduardo, falei do Carluxo, tem aquele menino lá que é vereador em Blumenau, que ele é completamente, é uma figura completamente, como que eu posso dizer? Ele é completamente desequilibrado, ou seja, eu não estou advogando o equilíbrio de ninguém não, tá? Mas ele é uma figura completamente fora da caixinha, sabe? Sem noção. Ele é claramente filho do Bolsonaro. Acho que talvez não tenha nenhum filho do Bolsonaro que não tenha problemas emocionais psiquiátricos muito sérios. Nenhum filho dele. O Flávio, de todos, é o mais inteligente. É o que eu falo das pessoas, ele é um cara da política. E eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é o local em que o bolsonarismo se cria, se reproduz, se constrói. Ele é conhecido aqui como o cara da grana, ou seja, o cara que só pensa em dinheiro. Tá? Eu não tenho como provar essa afirmação, tá? Só para afirmar aqui, só estou colocando aqui. Ele é conhecido como o cara que só pensa em dinheiro. E isso é com quem trabalhou com ele, isso vem de pessoas que trabalharam com ele na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Só pensa em dinheiro. Aí tem as denúncias de rachadinha, tem denúncia da loja de chocolate, tem a compra de apartamento, de mansão com dinheiro vivo, tem tudo isso daí, né? Que a justiça tem que investigar, falar até que a justiça até arquivou certas denúncias, né? O papel da justiça é arquivar ou não. Mas o fato é que aconteceu certas coisas, né? Ele é um cara, por exemplo, que faz o serviço sujo da relação do Bolsonaro com as milícias aqui no Rio de Janeiro. Tanto é que ele tinha no gabinete dele falsificando parentes do Adriano da Nóbrega no gabinete dele. Ele homenageou o Adriano da Nóbrega. Todo mundo sabe que é foi o chefe, o cabeça do chamado Escritório do Crime aqui no Rio de Janeiro, que foi a entidade contratada para assassinar a Aniele, tá? Ele era chefe desse negócio e tinha parente no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro é uma figura muito estranha. E ele, certamente, era o cara ideal para ter uma relação de intimidade com o tal do Vocaro. Ele era o cara ideal para isso. Não era o Eduardo Bolsonaro, não era o Carluxo, não era o menino lá de Blumenau, nada disso. Ele é o cara mais talhado para esse tipo de relação, para esse tipo de operação financeira com o Vocaro. Então, se nós formos observar o histórico aqui, né, nós vamos chegar, assim, juntar um fio, juntando Lé com Cré, vai se perceber isso. Relação o golpe de 2016, a ascensão ao poder dessa fração de capital ligado a esses bancos menores de investimento, o Vocaro frequentar a mesma igreja do Nicolas Ferreira,
não é? O Vocaro tentar corromper todo o sistema político brasileiro, como ele tentou, e também o judiciário, como ele tentou, e talvez tenha conseguido, tá? E claro que ele não é nenhum petista, né? Que, claro, ele foi um doador de campanha de Tarcísio de Freitas, foi um doador de campanha de Jair Bolsonaro, e até onde consta até agora, eu não sei, não doou R$1 para nenhum candidato de esquerda. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. Tá, essa questão de doação de campanha. Ele doou para pessoas ligadas a ele, a empresa dele doou para o Tarcísio de Freitas. E doou para Jair Bolsonaro. E isso diz muito, pessoal, mas muito. E na política nós aprendemos uma coisa: na política não existe coincidência. Não existe coincidência dele ter doado para o Tarcísio de Freitas, ter doado para o Jair Bolsonaro, e está por trás do financiamento do filme. Que todos sabem que não é. Aí eu vou fazer uma afirmação aqui peremptória, que qualquer criança sabe que esse dinheiro todo não era somente para financiar o filme. Era para financiar esse grande esquema que envolvia um caixa 2 de nível estratosférico para as eleições de 2026. O que fica para nós é que eu acho que existem vários níveis de banditismo envolvidos no bolsonarismo. Que o bolsonarismo ele não é nenhum movimento sofisticado, não é? Ele não tem sofisticação nenhuma. Né? Eles construíram uma narrativa antissistêmica de muito sucesso, como se o próprio Jair Bolsonaro não fosse um homem do sistema, como se o Flávio Bolsonaro não fosse um homem do sistema. Né? Nenhum deles nunca trabalhou na vida, pessoal. Nenhum deles nunca trabalharam na vida. O que eles alcançaram na vida foi graças ao que eles chamam de sistema. É disso que se trata. Eles construíram essa narrativa deles serem contra o sistema. Junta-se a eles figuras como o Sérgio Moro, que aliás o Sérgio Moro é uma das figuras mais deprimentes da história do Brasil. E estava ele lá na entrevista coletiva em que o Flávio tenta justificar a relação dele com o Vocaro. O homem que prendeu Lula sem provas, por conta de um suposto triplex no Guarujá, que até agora não tem mostrado nenhuma prova disso, que o Lula assinou o negócio, de um sítio em Atibaia, manteve sob prisão várias pessoas, até fazer elas confessarem, a parte de delações premiadas, algum nível de relação com o Lula. Estava lá ele, ao lado de Flávio Bolsonaro. É isso, pessoal. Sérgio Moro é essa pessoa aí. Esse anão político, né? Um homem, assim, deplorável sobre todos os aspectos. E esse é Sérgio Moro. Estava lá com o Flávio Bolsonaro. Então eles construíram esse esquema envolvendo um pedaço do judiciário ligado à extrema-direita, que é Sérgio Moro, que é Deltan Dallagnol, que impediram que Lula concorresse em 2018 e ganhasse aquelas eleições que ele era favorito. Eles impediram isso, né? Em nome de um bloco de capitais, de um bloco de capitais que estava fora do pacto de poder, do bloco de poder de 2016, eles operam para que Michel Temer chegue ao governo e abra caminho para a reforma trabalhista, para o teto de gastos, destruindo com a Petrobras, ou seja, a Petrobras virou uma furadora de poço e uma distribuidora de dividendos, ou seja, a Petrobras passou a ser a empresa do mundo que mais distribui dividendo, que é renda do petróleo mesmo na veia, para meia dúzia de pessoas, e também uma reforma da Previdência aí que figuras como Paulo Guedes operou um esquema em que esses fundos de pensão passaram a controlar uma fatia gigantesca do mercado previdenciário brasileiro. Então, é uma coisa não sofisticada, mas que eles acabam se entrelaçando com o que eu chamo de lumpen das classes dominantes brasileiras, que é esse mercado financeiro meio picareta, como aliás, todos são, mas esse especial, Banco Master, né? Velho da Havan, entre outras figuras. E junto, isso construiu uma massa de fanáticos que é capaz de tomar beber detergente, rezar para pneu, sabe? Etc. Até serem usadas e abusadas como massas de manobras numa tentativa de golpe em janeiro de 2026. E estão tentando, de todas as maneiras, voltar ao centro do governo em 2026 para operar. E aí que eu acho que entra o que nos interessa também no fundamental. Aqui serve o Banco Master e esse caixa do fascismo, ao final das contas. Serve a um projeto de país,
Ou seja, projeto de não país, né? É um projeto que se coloca abertamente, como o Flávio Bolsonaro fez no Texas, agora recentemente nos Estados Unidos, entregar as nossas terras raras aos Estados Unidos como forma de aliviar as pressões sobre a indústria americana, das restrições de exportações que a China está colocando sobre suas próprias terras raras aos Estados Unidos. Então ele está se colocando nesse papel, né? Aqui entra o tal essa figura também, uma das menores figuras da política brasileira, o Zema, que diz que vai privatizar tudo. Entra Tarcísio de Freitas, que é um governador, que é outro anão político, né? Um fascistoide de quinta, né? Um CEO de absolutamente nada, que está, assim, ele está conseguindo ser muito pior do que o PSDB foi em São Paulo, mas muito pior. Veja uma conta da Sabesp, por exemplo, você vai ver aquela cena dele dando porrada na Bolsa de Valores, na privatização da Sabesp, por exemplo. Dali você tira o que virou a Sabesp hoje. Esse esquema que esses caras estão operando para voltar ao governo em 2026. E o Banco Master, ele é parte dessa base material para a volta dessas pessoas ao poder nas eleições desse ano. Para a nossa sorte, pessoal, eu acho, primeiro que nós temos uma figura, o camisa 10, que é o Lula. Né? O Lula, ele goste ou não dele, ele é um gigante político. Ele é um animal político de primeira grandeza. Ele sabe muitas vezes, também erra, não erra pouco não, tá? Quando tem que jogar parado ou não. E agora ele jogou parado. Ele colocou a Polícia Federal, o Ministério da Justiça coloca a Polícia Federal para ir atrás da ponta do iceberg desses caras. Começa com a Operação Carbono, né, na Faria Lima, e chega até agora, com essa operação, e chega na operação que prende Vocaro e que chega no esquema do Flávio Bolsonaro. Isso é a Polícia Federal operando. E essa é uma forma de combater o crime tão eficiente, né? Aliás, é a forma mais eficiente de combater o crime, de forma a sufocar qualquer organização criminosa, a começar pelo Comando Vermelho, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. O dia que se cortar o fluxo financeiro dessas organizações, a capacidade operacional dessas facções cai absurdamente. E eu acho que nesse sentido o governo Lula está indo muito bem, a ponto da Polícia Federal, ao entrar no sistema financeiro, ao ir no cerne do sistema financeiro, acaba descobrindo tudo isso daí. E acho que Flávio Bolsonaro está numa situação muito delicada. Teremos uma eleição muito dura esse ano, não vai ser fácil, nem um pouco. Agora, o fato é que eles estão com um candidato que está se inviabilizando e pode vir a derreter ao passar do tempo. Isso é muito bom para nós, mas também nós não podemos sentarmos no berço esplêndido a ponto de achar que nada pode acontecer até lá. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.